Já reparou? Todo mundo quer um ano novo, mas pouca gente quer ser uma nova criatura. Tem gente que está na igreja há 10, há 20 anos, 40 anos e continua a mesma coisa, vivendo uma vida velha e de pecado. Não se assombre não, porque está rolando isso aí por muitas igrejas. Mas aqui nós vamos estudar na lição bíblica, lição de número 1. Os discípulos de Cristo são nova criatura, é o tema da nossa revista. A Betel Dominical, os discípulos de Jesus Cristo. Está começando mais um trimestre EBD.com. Seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Hoje a gente tem uma aula aqui maravilhosa. A gente vai trabalhar aqui sobre esse tema, trabalhar conceitos importantes, dar dicas para você que é professor de escola bíblica dominical. Você vai gostar muito de estar aqui com a gente. E também a gente vai fazer o plano de aula aqui juntinho. Vai ser legal aqui no nosso Flipchart digital. Vou mostrar aqui com vocês, você vai poder também acompanhar. Tem uns comentários também, manda um alô, fala assim, baixou, manda um alô, que a gente faz aqui, que a gente manda. Então prepara aí o seu calculação, prepara aí o seu café, o meu já está aqui, porque logo depois da vinheta, eu estou de camisa nova, eu e você, temos um encontro na presença de Deus. Na volta já te conto a história dessa camisa e faço os agradecimentos. Roda a vinheta. Bom, então, nesse trimestre nós vamos estudar os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. O tema desse trimestre vai ser, então, como você já pode perceber, discipulado. A gente vai fazer junto aqui, ao longo desse trimestre, vamos fazer aqui cada plano de aula, a gente vai trabalhar junto. Aqui o canal é para quem quer estudar, quem quer se aprofundar, quem quer fast food, comida rápida, essas coisas assim. Não, aqui é uma comida mais sólida, mais aprofundada, demora mais, mas as coisas boas dão trabalho mesmo. Então, nosso vídeo a gente vai passo a passo aqui, vamos trabalhar com essa lição. O tema dela é discipulado, mas a cada semana a gente vai ver um aspecto do discipulado. Por exemplo, hoje nós vamos ver a questão da nova criatura. Os discípulos de Cristo são a nova criatura. Então fica com a gente, porque eu vou ensinar você a fazer o seu próprio plano de aula, para você não depender. Você vai ver que não é bicho de 7 cabeças, qualquer um pode fazer. Na verdade é um rascunho, um resumo daquilo que você vai apresentar na sala de aula. Ah, mas eu não sou professor, não tem problema. Você também vai estar estudando com a gente passo a passo. Tem muita gente que nos acompanha aqui, que nos segue, que vai estudando também, fazendo passo a passo, acha que entende melhor. Bom, quem escreveu o tema dessa trimestre é o pastor Eliel Araújo de Alencar, é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mato Grosso do Sul, presidente da CONEMAD, Mato Grosso do Sul, e quarto secretário da CONEMAD, bacharel em teologia e conferencista. Dei uma olhada geral na lição, nas lições, e são realmente muito boas. Tenho certeza que vai falar bastante aí ao seu coração. São 13 lições. Nós vamos estudar ao longo desse primeiro trimestre de 2026. Vamos lá. 1. Os discípulos de Cristo são novas criaturas, texto áureo, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo anda em novidade de vida, não mais dominado pela natureza pecaminosa. O objetivo da lição são 3. Reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã, ressaltar que em Jesus somos nova criatura e saber que Cristo nos ofereceu uma nova vida. O texto de referência está em Romanos, capítulo de número 6, versículo 2 ao versículo 6. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais
ao pecado. Nossos hinos são o hino 117, 169 e 171. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, nós estamos, Senhor, neste momento te agradecendo por esta oportunidade de estar mais um ano, Senhor, início de trimestre, início de ano 2026, junto com os Teus filhos, professores de EBD, que têm se esforçado para fazer a Tua palavra. Nós te damos graças por isso, sabemos e entendemos a importância desse canal e que ele continue sendo bênção para todos aqueles que o assistem, para todos aqueles, Senhor, que têm realmente dedicado a sua vida para o estudo aprofundado da Tua palavra, da Tua Escritura. Seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, então nós vamos agora, nesse primeiro momento, eu vou fazer aí a introdução, nós estamos já na introdução dessa lição, e eu vou explicar para vocês. Eu gosto muito quando a gente começa a nossa lição, eu gosto de sempre fazer aqui com vocês, aqui você já está vendo aqui o nosso quadro interativo, né? Onde você pode acompanhar. Eu gosto muito de fazer sempre, quando eu estou começando qualquer aula de EBD, é o nosso raio-x, né? Que é justamente a gente extrair, né? Que é o tema, porque tem muito professor que começa a dar a lição e ele não fala nem do texto que foi lido. Ele leu ali na abertura, o superintendente leu, e ele não fala em momento nenhum. Lembrando que o superintendente, ou o professor, o pastor que escreveu a revista, ele tem um texto base. Aquele texto base, ele dá subsídio para que você possa estudar. Então eu gosto sempre de fazer esse raio-x, que é o momento onde eu me debruço sobre o tema, que é o tema ou o texto escolhido, que dá base aí à nossa aula. Então, como você já pode ver, o nosso tema aqui, nosso texto está em Romanos 6, tá? Aqui, então, que eu estou fazendo com vocês é uma introdução. Qual é o tema central, gente? Qual é o tema central da nossa aula aqui? Os discípulos de Cristo são novas criaturas. Você que já está com a gente há um bom tempo, né, já sabe o nosso método de ensino, sabe que o tema da lição está dentro do próprio título, quando ela é bem escrita, né? O tema está dentro do próprio título. E qual é o nosso próprio título que a gente tem aqui, ó? Novas criaturas. Então, esse é o tema dessa aula. Nova criatura. Quem é a nova criatura? Quem é essa nova criatura? O discípulo de Cristo. Ok? Quem é? O discípulo. Então, o discípulo de Cristo precisa ser uma nova criatura. Então, esse é o nosso tema geral. Você não pode sair disso. Você não pode chegar aqui nesse tema e, vou falar de quê? Vou lá abordar Gênesis, capítulo 3, 15, a queda do homem, né, a fúria de Satanás, a serpente, o dragão, Apocalipse 21. Não, você vai ficar num tema que é a nova criatura. E dentro desse tema, a nova criatura, tem muita coisa que você pode abordar. Bom, a primeira coisa, então, interessante é a gente fazer um raio-x, tá, desse capítulo, do capítulo de número 6. O que esse capítulo de número 6 ele traz aí pra gente, né? O capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos aborda uma questão crucial. Se a graça de Deus é abundante e cobre todos os pecados, isso nos dá licença para pecar livremente? Paulo responde com um enfático de modo nenhum. Ele argumenta que a união com Cristo na sua morte e ressurreição nos liberta do poder do pecado. O capítulo 6 explora a nova realidade do crente em Cristo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A ideia central é que a graça não é uma permissão para pecar, mas sim o poder para vencer o pecado. Bom, e esse é o tema da nossa lição 1, o texto, né, base, texto de referência da lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas, do primeiro trimestre de 2026, ok? Bom, o contexto histórico que ocorreu essa carta, por que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos? É muito importante a gente entender. Bom, primeiro, a igreja em Roma, para a qual Paulo escrevia, era composta por judeus e gentios convertidos. A questão do pecado e da lei era um ponto de tensão. Alguns judeus convertidos poderiam ter a tentação de pensar que a graça era uma forma de libertação da lei, enquanto alguns gentios poderiam interpretá-la como uma desculpa para continuar em seus hábitos pecaminosos.
A cultura romana da época era permeada por imoralidade e idolatria. Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, estava corrigindo possíveis deturpações do Evangelho, enfatizando que a graça não anula a necessidade de santidade, mas sim a capacita. Ele apela para a transformação que o crente experimenta ao se identificar com Cristo em sua morte e ressurreição. Grave isso, porque é o tema central que a gente vai abordar hoje. Paulo, um judeu convertido, conhecia em primeira mão a luta de seguir a lei mosaica. Ele também estava perfeitamente familiarizado com os ensinamentos de Jesus sobre a graça e como o novo perdão trazia transformação de comportamento esperado por todos aqueles que seguem a Jesus. A interpretação correta é que Paulo utiliza a metáfora do batismo, que nós lemos hoje aqui, para ilustrar a união do crente com Cristo. Isto está em Romanos 6, 3 e 4, que nós acabamos de ler. Esse batismo representa a nossa morte para o pecado e o nosso novo nascimento para uma vida em Cristo. O nosso velho homem, está em Romanos 6, versículo 6. Isto é, a nossa natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo para que não sejamos mais escravos do pecado. Em vez de sermos dominados pelo pecado, somos agora servos da justiça. Isso não significa uma perfeição imediata, mas sim uma nova orientação e um novo senhorio, que é Cristo. O pecado não deve mais reinar em nossos corpos, Romanos 6,12, mas devemos nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça, Romanos 6,13. A teologia por trás é a doutrina da santificação progressiva. O Espírito Santo, trabalhando em nós, nos transforma gradualmente à imagem de Cristo e a graça de Deus nos liberta do poder do pecado, não apenas da sua morte, e nos capacita a viver uma vida que o agrada. A esperança é que todos aqueles que são salvos na fé do sangue de Jesus têm sua morte, e na sua morte, a esperança é que todos aqueles que são salvos na fé da salvação, através do sangue de Jesus, de sua morte, obtêm a vida eterna. E esse é o tema da lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Vamos agora analisar aqui ponto por ponto, tópico por tópico. Pega a sua caneta, prepare aí o seu coração ou acompanha simplesmente comigo no telão, printa aí o material. Lembrando que se você é membro do canal Boa Semente, você tem desconto nos cursos que nós oferecemos aqui. Então todo membro tem desconto nos cursos. Cursos de professores de EBD, cursos de superintendentes de EBD, cursos sobre o Espírito Santo pela Hotmart em vídeo. Você tem desconto aí nos cursos que a gente faz aqui. Então isso é importante você ser membro. E também, além disso, você tem vídeos exclusivos que só você consegue assistir aqui no YouTube, que a gente prepara com todo carinho aí para você. Agora, você também pode ser apoiador do canal, e o apoiador do canal, né, ele tem acesso ao material escrito. Então, se você tem interesse em material escrito, no Flipchart que a gente prepara, no plano de aula, slide, todo o conteúdo, então você tem que ficar com a gente, ser apoiador, porque sendo apoiador você vai ter acesso aí, a material desse tipo. Então vamos lá para a lição, continuar na nossa lição 1, uma nova dimensão de vida. Qual é o ponto-chave então? Ele começa dizendo assim, após a queda do primeiro casal, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa e, consequência, a morte atinge a todos. Ok? Vou fazer meu esquema aqui, vai ficar muito legal, hein? Olha só. Romanos 3, toda essa parte que eu já falei para vocês. A restauração dessa comunhão ocorre quando o pecador atenta para o chamado de Deus e lhe obedece, como vemos por intermédio de João Batista a Jesus Cristo. Arrependei-vos. Essa necessidade de arrependimento continuou sendo enfatizada pelos apóstolos após a ascensão de Jesus, e tem vários versículos que você pode estudar. Logo no início de seu ministério, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, qual é o ponto-chave, né? Aqui, é uma nova dimensão de vida. Eu acho que o ponto-chave aqui, para a gente entender, é uma nova vida. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Bom, se a gente está falando de nova vida, é porque tem uma velha vida, né? Essa velha vida, ou o velho homem, que a gente viu na introdução aqui, ela está, né, baseada, né, lá em Gênesis, capítulo de número 3, né? Que é a queda do homem, capítulo 2, capítulo 3, a queda do homem, a promessa da redenção, mas o problema é que a partir, né? Vou botar aqui Gênesis, a partir da queda do homem, então aqui vou botar uma seta para baixo, da queda do homem, aqui começa a ter um reino do pecado, ok? A queda do homem e o reino do
pecado. Mas eu botei essa linha para dividir, para a gente entender que nós não paramos aqui, né? Mas houve uma restauração dessa comunhão. Então, esse homem que estava do lado de cá, o velho homem, ele vai ser restaurado, e uma vez restaurado, ele vai ser uma nova criatura. Logo, há uma divisão, uma separação entre o velho homem e o novo homem, que é essa nova criatura. Esse é o tema que a gente vai estudar hoje, aliás, esse é o assunto, né, principal do tópico de número 1, que a gente está aqui analisando, uma nova dimensão. Então nós estamos vivendo essa nova dimensão. Que nova dimensão é essa? Nós já falamos um pouco disso na introdução. Essa nova dimensão é a graça. E nós aprendemos, né, que essa dimensão da graça, segundo algumas pessoas lá na igreja onde estava situada a comunidade de cristãos em Romanos, ali para a qual o apóstolo Paulo escreve a carta, entendia que a graça poderia ser uma autorização para o pecado. Podemos viver no pecado, pois afinal de contas estamos vivendo na graça, né? E aí o apóstolo Paulo escreve para dizer que não, a graça, essa dimensão espiritual do poder de Deus, nos capacita a quê? Aí, ó, a sermos uma nova criatura, a termos uma nova vida. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Aí, aí no tópico 1, ele vai desdobrar esse tema de uma nova dimensão. Vamos voltar aqui para você, né, entender a graça como essa nova dimensão em 3 aspectos fundamentais, tá? O primeiro aspecto que ele divide o tópico 1 é arrependimento. O segundo aspecto é o arrependimento é uma ordenança. 2, o arrependimento conduz à salvação. A ideia principal aqui dessa nova dimensão é o arrependimento. Então é isso que a gente vai trabalhar no tópico de número 1. A gente vai ver que o arrependimento é uma ordenança, o arrependimento conduz à salvação e o arrependimento e a nova criatura. Vamos lá? 1.1. O arrependimento é uma ordenança. Bom, no Antigo Testamento, os profetas tinham a incumbência de confortar o povo e pregar a mensagem do arrependimento, ok? Alguns deles falaram ao povo sobre a importância de voltarem-se para Deus mediante o arrependimento sincero, Isaías 13:15. A advertência dos profetas era que os israelitas se arrependessem de suas iniquidades e se voltassem para Deus, abandonando a vida de pecado para fazer o bem. Então, esse ponto-chave aqui é o quê? A palavra é arrependimento, tá? Então, esse aqui é o ponto-chave, arrependimento. Arrependimento dos pecados. Você sabe, né, conhece o texto que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso não é um desejo. E então, interessante aqui, ó, que é uma ordenança. O Senhor ordena que, desde o Antigo Testamento, que há a necessidade do arrependimento. O arrependimento não é algo novo, não é algo do Novo Testamento. É algo que Deus já usou os profetas para clamar ao povo e exortar o povo ao arrependimento. Usou o profeta Isaías, clamando para que o povo se arrependesse, usou o profeta Jeremias, profetizando para que eles se voltassem para o Senhor, e também usou o profeta Ezequiel, o tempo todo pedindo ao povo e dizendo ao povo que se eles se arrependessem, Deus teria misericórdia deles. No Novo Testamento, esse arrependimento, ele é novamente trazido. Essa é a primeira mensagem que João Batista traz, né, no deserto, quando ele vai falar ao povo que vai até ele para ser batizado, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, 1.1, o arrependimento é uma ordenança. Aplicação. Qual é a aplicação disso, né? Então, toda a lição a gente vai trazer também uma aplicação, aplicar isso na vida do aluno, como é que isso, da aluna, como é que isso se manifesta, né? Nós devemos viver uma vida de arrependimento. Mas será que a gente tem que estar sempre se arrependendo? Sim, todo dia nós precisamos nos arrepender. Então, essa é a aplicação. Eu e você precisamos nos arrepender. Se alguém está na igreja e acha que não tem que se arrepender de nada, não, mas eu aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus, mas nós pecamos
todos os dias. Então, as referências aqui, eu vou botar só uma para o vídeo não ficar muito grande, Colossenses 3, 9 e 10, e eu já vou ler aqui com vocês aqui, Colossenses 3, 9 e 10, eu escolhi essa referência para ser uma só, que eu acho que ela sintetiza tudo que a gente vai falando, porque Colossenses fala muito sobre isso, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a anulação do pecado através do sangue de Jesus, e eu acho importante a gente ler o versículo de número 9, né? Não mintais uns aos outros, os outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo de número... Aí parou no versículo de número 10 aqui na revista, né? Então nós temos que nos despir do velho homem. E o que significa despir, né, do velho homem, né? Aplicação. O que significa? É deixar de andar como, se vestir como. E essa vestimenta não é vestimenta física, não é vestimento a roupa, não é vestimento a saia, blusa, calça, terno, é vestimento de comportamento. O velho homem, ele tem um vestimenta, e esse vestimento é o seu comportamento, um caráter caído, uma vida no pecado, uma vida de mentira, uma vida de dissolução, uma vida de prostituição. Agora ele precisa de se despir dessas coisas, deixar essas coisas, abandonar essas coisas e revestir daquilo que vem de Deus. Então, somente através, né, desse ato nosso de arrepender-se, de retirar essa roupa velha, deixar que o velho homem morra, que nós vimos lá no capítulo de Romanos 3, a partir do versículo 3, através do batismo, em que nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele, ok? Agora nós temos uma nova vida ou uma novidade de vida. 1.2. O arrependimento conduz à salvação. 1.2. O arrependimento conduz à salvação. Qual é o ponto-chave aqui, pastor? O ponto-chave que a gente vai falar é sobre a salvação. Ponto-chave, salvação. Esse é o nosso tema. Salvação é o tema que a gente está trabalhando aqui. O arrependimento conduz à salvação. Paulo ressaltou que todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Deixa eu botar já essa referência, Romanos 3, 23. Todos pecaram, então todos pecaram, e voltar à presença do Senhor, portanto, só é possível pelo arrependimento. Atos 3,19, arrependei-vos, que é crucial para sermos novas criaturas. Cabe dizer que se arrepender não significa apenas se entristecer pelo pecado, mas inclui decidir mudar, mudança de vida. Ao anunciar o reino, Jesus ordena que todos se arrependam para que sejam salvos. Atos 2, 38 e por aí, 38 e por aí. Segue. Então, o ponto-chave é o arrependimento conduz à salvação. Esse arrependimento, vamos fazer aqui um esquema aqui. Essa aplicação, esse arrependimento leva a mudança. Se não tem mudança, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Ele está mostrando aqui que arrependimento não é só chorar. Eu sou um pecador, realmente, eu acho que eu sou um pecador, não tenho certeza que eu sou um pecador, meu Deus me perdoa. Não é só isso não. Tem que produzir mudança. Se o evangelho que eu vivo não produz mudança, então não há salvação. Se eu quero fixar... E hoje em dia esse é um problema mais difícil que nós temos vivenciado dentro das igrejas, porque muitas pessoas vêm à igreja, mas elas não querem uma mudança de vida. Elas vão à igreja todo domingo, elas vão à igreja, mas continuam levando a velha vida, né, que vivia antes. E isso não é a vontade de Deus. Há de ter uma mudança. Essa mudança é uma transformação. Então, eu preciso mudar de vida. Aplicação. Mudança de vida é imprescindível para quem é um discípulo. Lembrando que esse é o tema do nosso trimestre. Quem é um discípulo, é imprescindível que ele tenha uma mudança de vida, ok? Muito bem. Estou gostando da minha camisa, eu tive que abaixar aqui para você poder ver. Deixa eu botar aqui com essa camisa linda aí, ó. Meu irmão, aqui, deixa eu botar. Tá difícil mostrar que é longe, né? Aqui, olha só, camisa linda.
que a gente está aqui, que eu estou aqui hoje. É um presente aqui que é muito importante. Veio lá, sabe de quem? Meu irmão, olha só que coisa linda aqui, ó. Essa camisa aqui é um presente do irmão lá de longe, bem longe mesmo, né? Bem de longe. Olha só, deixa eu te falar aqui. Deixa eu falar o endereço. Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Formosa, Congregação Kadosh, Congregação Kadosh. O B4 é do bairro aqui em Palatina DF. Ele está falando comigo de onde veio essa camisa. Na verdade, é Buritis 4 o nome do bairro. O pastor local é Mike Medeiros. Sabe quem me deu isso aqui? Eu vou falar, o irmão João Moreira. Irmão João Moreira, muito obrigado. Oi? Brasília, Distrito Federal aí, ó, que nos deu essa camisa. Ele faz esse evento aqui na igreja, da igreja dele lá, que chama-se Projetando aqui. Vocês estão vendo? Projetando essa aqui, Projetando. E cada ano eles fazem. Isso aqui é Projetando 2026, tá? Então, são 12 dias ali que a igreja dele fica em festa, que a igreja dele traz cantores, 1 hora de culto, é uma bênção. Todo ano o pastor lá, o pastor Mike, começa esse trabalho. Na verdade, essa é a congregação dele, mas é o campo geral que faz esse trabalho, e eu estou aqui para agradecer aqui a camisa, vou gravar com ela. Deus abençoe o irmão João, aí de Brasília, João Moreira, muito obrigado pelo presente, ficou legal aqui no vídeo, ficou show de bola também. Vamos agora para o nosso vídeo, vamos agora para a nossa EBD. 1.3, o arrependimento da nova criatura. Ser uma nova criatura em Cristo é resultado de um autêntico arrependimento. Quando proclamou as boas novas, Jesus advertiu os seus seguidores que se arrependessem e crescem no Evangelho. Portanto, o arrependimento e a fé caminham juntos. Podemos dizer, então, que o arrependimento e a fé são os dois aspectos essenciais à transformação de quem deseja seguir a Cristo. Então, quais são os dois aspectos principais? Arrependimento, que a gente já está trabalhando, que é o tópico todo, a gente está falando, tópico 1 todo é sobre arrependimento, e não só o arrependimento, mas a fé, porque a fé seria o segundo passo nesse movimento da salvação. Não basta só você se arrepender, você precisa crer que você vai ser aceito, que você é aceito por Deus, que você é aceito por Deus através do sacrifício do sangue do Cordeiro ou do sacrifício de Jesus, o sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. A aplicação. Devemos viver uma vida digna de uma nova criatura. Então, quem é uma nova criatura? Ele tem uma vida diferente. Visão, audição, paladar e o tato. Esses pontos aqui, esse ponto aqui são os pontos em que nós seremos transformados por ele. A minha visão é uma nova visão, porque eu sou uma nova criatura. Antes eu via as coisas da terra, agora eu vejo as coisas do céu. Tem que só ver coisa da terra, só ver coisa ruim, só ver coisa para fracasso, derrota, desânimo. A gente está para ver coisas de Deus, coisas do céu. Audição. Agora, o que eu ouço? O que eu ouço são as boas novas. O que eu ouço? Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor. Eu ouço a palavra do Senhor, eu ouço a palavra de Deus. Ou seja, não é que só vai viver no mundo que maneira que só ouve, não, as coisas de Deus. Não é isso. É que agora o que tem peso na sua vida não é o que o mundo diz, é o que Deus diz sobre ele. Paladar, a vida passa a ter sabor. A vida passa a ter sabor. Quem tem Jesus vive uma vida saborosa. Tem muita gente que tem uma vida lá vazia, uma vida sem graça, uma vida sem sal, né? Uma vida sem sal, uma vida insípida. Não, o cristão tem sabor, tem uma vida de sabor. E o tato? A Bíblia diz que tudo que você tocar será ali abençoado, né? Onde tu colocares as mãos, Moisés, eu os abençoarei. E eu creio que essa é uma promessa, porque Jesus também curava através do contato, e também os discípulos também curavam através do contato. Então, onde a gente toca, as bênçãos de Deus também se manifestam. Então, aqui é o contato. São as 5 dimensões da salvação, as 5 dimensões de uma nova criatura. Visão, audição, paladar e tato transformados para a glória de Deus. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória que a gente vai para o tópico de número o tópico de número 2. E lembrando a vocês aí, o nosso novo livro, Afeto,
a arte de encontrar Deus no outro, ou teologia do afeto, a arte de encontrar Deus no outro, eu falo que a gente precisa viver uma teologia de transformação, uma teologia de mudança. E essa teologia de mudança, transformação, só pode ser vivida se realmente nós deixarmos que Deus entre em nosso coração, e Ele, ao entrar no nosso coração, Ele também vai transformar, não só a mim, mas a minha relação com o outro. Então, esse negócio de estar bem só com Deus, não. Você tem que estar bem com o seu próximo, tem que estar em contato com o seu próximo. Jesus curava através do toque, esses pontos aqui interessantes: a visão, a audição, paladar e o tato. E Jesus se importava com o outro. O contato era fundamental. Foi assim que ele curou, e assim que nós somos discípulos dele, devemos curar. Então esse aqui é o livro que eu vou lançar agora pela ETA Capital. Tenho certeza que você vai amar esse livro. Vai ser um livro que talvez altere aí a sua vida. Você que acha que a teologia está distante da gente, dos nossos problemas. Eu falo aqui sobre a teologia do afeto. Por que precisamos de uma teologia do afeto? Jesus e o afeto, a natureza divina, o afeto e o cuidado, o legado da cultura africana, o evangelho holístico, que é o evangelho que o Senhor criou, que preconizado por Jesus, dá todas as dimensões do homem: espírito, alma e corpo, econômico, o homem na sua forma, da importância do sexo, a importância da vida em comunidade, a importância do trabalho, da riqueza. Como lidar com isso? O evangelho todo para o homem todo. Eu falo sobre isso aqui. Eu falo também de Jesus, os excluídos do seu tempo, saúde mental, porque tem muita gente adoecendo, né? Falta de afeto, falta de cuidado. O que eu e você temos a ver com isso? Eu falo até sobre alteração climática. Muito crente acha que isso é mentira, que não existe. Você está vendo que cada vez mais catástrofes estão acontecendo no mundo inteiro, né? Por causa do aquecimento global, e muita gente fala que não existe. E nós, como servos de Deus, o que nós dizemos sobre isso? O que nós temos que falar sobre isso? Sobre uma vez que Deus criou todas as coisas para que nós possamos desfrutar. Tudo isso aí no livro A Teologia do Afeto. Vamos lá, tópico de número 2. Em Cristo somos nova criatura. Nesse tópico aqui, o tema, né, que a gente vai abordar é a transformação. Qual é o conceito, né? Agora a gente vai estudar aqui a transformação. Como é que a gente chama essa transformação espiritual? É um processo. A salvação, ela é um processo. Isso quer dizer que cada dia mais, né, eu vou estar mais salvo. Hoje eu tenho que estar mais salvo que ontem, e depois mais salvo que anteontem, até, como o apóstolo Paulo diz, ser luz perfeita, né? A glória de Deus vai brilhando de glória em glória, de luz em luz, até que seja a aurora perfeita, até que seja dia perfeito. E como vai ser isso quando nós estivermos no céu? Enquanto isso, nós estamos vivendo esse processo de aperfeiçoamento. Em Cristo, somos uma nova criatura. Então, no tópico 1, ele falou pra gente que era importante, a importância do arrependimento para se transformar numa nova criatura e assim ser um discípulo de Cristo. No tópico 2, agora nós vamos ver como é que esse processo se dá. Vamos lá comigo? Bom, 2.1, transformação espiritual em Cristo. Aceitar a Cristo resulta em uma renovação interior. A pessoa passa a ser participante da natureza divina. O que é isso? Ele agora passa a ser participante da natureza divina. Ele tinha uma natureza. Qual natureza? Pecaminosa. Todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do pecado de Adão, todos nós já nascemos já pecadores. Muito bem, nós temos essa natureza em nós, natureza humana, natureza caída, pecaminosa. Quando nós agora aceitamos a Cristo, nós começamos a participar da natureza de Cristo, ou seja, a natureza de Cristo é a natureza santa, a natureza de Cristo é a natureza pura, e nós, ao aceitarmos a Jesus, nós aceitamos também que Ele faça essa transformação em nós, e então nós recebemos, né, essa parte dessa natureza de Cristo agora está dentro de nós. Então não há mais só a natureza caída, ela não se esgota, mas ela permanece agora como que se tivesse inerte, pelo menos deveria estar, mas porque agora há uma ação sobrenatural da nova natureza que recebemos de Jesus.
Isso significa abandonar os erros do passado e viver como quem deseja se tornar semelhante a Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1, ou seja, agora eu estou tendo semelhança com Cristo, eu estou olhando para Cristo e estou tentando ser semelhante a Ele. Eu estou tentando ser semelhante aqui a Jesus, né? Então eu tenho agora que olhar para Jesus, e uma vez que eu olho para Jesus, vou fazer aqui o meu bonequinho aqui, né? E uma vez que eu estou aqui e eu estou olhando para Jesus, eu pretendo ser semelhante a esse Jesus, ok? Então, isso ele está dizendo aqui, semelhante a Jesus Cristo. Semelhante em que sentido? Semelhante que os aspectos dele, amor, bondade, mansidão, tudo isso que ele é, agora eu também estou copiando, a fim de que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo através das minhas obras. Paulo se referiu a essa profunda transformação ao dizer que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,15, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Agora o convertido é apresentado a viver uma vida diferente do que manteve até então, inclusive recebendo um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26, e porém em vós tirarei o vosso coração de carne e porei em vós o meu espírito. O Senhor não o trata conforme foi o seu passado, semelhante ao pai, ao receber o filho que tinha saído de casa, ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. E a partir de então, nós podemos ser uma nova criatura em Cristo. Essa transformação, então, espiritual se dá em nossa vida. Agora, essa transformação, ela se dá em todas as áreas da nossa vida. E aqui é importantíssimo, nessa aplicação, você frisar que haverá uma transformação social. Ok? Na sociedade onde eu estou, há de haver uma transformação social. No meu meio, onde eu vivo, com quem eu convivo, as pessoas com as quais eu lido, há agora uma transformação social. Há uma transformação econômica, porque antes eu achava que o dinheiro era meu, que as coisas eram minhas, que eu vencia pelo meu próprio poder, mas agora eu entendo que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, e Deus é que vai gerir, na verdade, eu vou gerir os recursos que Deus vai colocar sobre a minha vida. Então a minha vida econômica tende a haver uma transformação. Então essa transformação espiritual, ela não se dá somente nessa questão espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, e inclusive na área espiritual também vai ter uma transformação, ok? Vai haver essa transformação do caráter de Cristo em mim. Esse é o ponto-chave aqui para a gente entender o 2.1, 2.2, a conversão e a fé. Nesse tópico, ele vai entrar mais nesse processo que a gente está estudando, em como que ele age, né? Essa conversão, ela só é possível através do elemento fé. Então, o ponto-chave aqui que eu vou colocar é fé, ok? Tá aqui, ó. O ponto-chave que a gente está tratando aqui é fé. Jesus anunciou o reino de Deus, chamando-nos à conversão e a crer no Evangelho para libertar dos pecados. Nós vimos isso em Romanos 6, 22 e 23. Em Cristo, recebemos o perdão e a identidade de filhos de Deus. E essa realidade provoca mudanças verdadeiras e definitivas na vida dos convertidos, dos que perseveram na obediência ao Evangelho. Portanto, o novo nascimento é marcado pela conversão e fé em Cristo, que se entregou na cruz para que pudéssemos o quê? Nascer de novo. Então, isso aqui é importante a gente pensar que essa conversão, ela só se dá, ponto-chave dela se dá através da fé. Esse foi uma discussão que você pode aí retomar, né? A reforma protestante. Por quê? Na reforma protestante, como você bem sabe, Martinho Lutero asseverou: a salvação é pela graça, mediante a fé. E por que isso é importante? Porque se a pessoa pode se arrepender, mas se ela não tiver fé,
Porque é somente pela fé que a gente pode acreditar que somos uma nova criatura, que é possível viver em novidade de vida, que eu posso ter mudança e transformação social, espiritual e econômica, que as coisas velhas se passaram, que eu posso realmente gozar de tudo que Deus preparou para mim. Se eu não tiver fé, nada disso é possível. O homem sem fé, ele não consegue adquirir isso. Ele fala que nada, isso não é possível, eu sou um pecador, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então, a fé é o instrumento principal pelo qual a gente consegue se conectar ao seu Criador. No momento que eu creio, eu falo assim, não, é possível, eu creio em Jesus, eu recebo essa vida, eu recebo essa graça, eu recebo essa glória, eu sou participante contigo dessa salvação. E é a partir daí que dá dentro dele esse processo de conversão, onde ele deixa as coisas do mundo e ele começa agora a trazer para si, a adquirir para si as coisas de Deus, vivendo em novidade de vida. Tá gostando aí? Deixa aí um comentário, deixa o like, dá o glória, comenta, que eu gostaria muito de ouvir aí a sua opinião. 2.3, viver no mundo como uma nova criatura. E agora é a prática, né? Porque sem prática, eu vou colocar logo a palavra-chave aqui que eu tiro, que é a prática. Não adianta eu dizer que sou uma nova criatura se eu não ando como uma nova criatura. Ou como as pessoas olhando para mim, não veem em mim de fato, uma nova criatura. Parece que eu sou mesmo uma velha criatura, porque o meu comportamento é um comportamento ainda caído, é um comportamento afastado das coisas de Deus, afastado das coisas do Senhor. Quem sabe você está vivendo aí uma vida meio barro, bem tijolo? Não. Tópico 2.3, viver no mundo como uma nova criatura. Esse é o assunto desse tópico. A transformação em Cristo impacta o dia a dia. Por isso que eu coloquei aqui, prática, né? Impacta o dia a dia, refletindo-se em ações, escolhas e relacionamentos. Eita, vamos escrever isso aqui, ações, porque lá, né, Tiago vai falar sobre isso, mostra a minha fé, né? Porque a fé sem obras é morta, tem que ter a obra, então tem que ter ação, por isso a gente está falando de fé, então ela tem que ter ação, refletindo em ações, refletindo em escolhas, lembrando que agora você é livre, e se você é livre porque foi liberto pelo Filho do Homem, então você pode fazer escolha, o escravo não pode fazer escolha. Lá atrás nós vimos que o homem vivia na escravidão por causa do pecado, não tinha escolha, ele era escravo do pecado, Romanos capítulo 7. Agora ele pode fazer escolhas e pode fazer boas escolhas, porque a escolha que ele fizer agora definirá o seu futuro, definirá o seu amanhã. Muito bem, então escolhas e também relacionamentos. Terceiro ponto aí dessa mudança são os relacionamentos, ou seja, com quem você anda, né? Com quem você faz negócio, a quem você se associa. Os seus relacionamentos têm que ser transformados. Ou seja, temos que lidar com pessoas, trabalhar com pessoas boas, andar com pessoas boas, e temos que ser pessoas boas para as pessoas com as quais eu ando. Nossos relacionamentos têm que ser transformados. E esses relacionamentos aqui, são o quê? Os relacionamentos familiares. Então eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser um filho melhor. Os nossos relacionamentos social, ou seja, na sociedade, eu sou uma pessoa ordeira, uma pessoa que cumpre a lei, uma pessoa correta, uma pessoa digna perante as pessoas, porque os nossos relacionamentos, eles foram transformados. E o nosso relacionamento com Deus também, agora há uma nova forma de nos relacionar com Deus. Eu não sou mais apenas servo, mas agora eu sou filho. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Gostou, né? 2.3, continuando o que ele está dizendo. Jesus entra no coração do pecador e opera muitas mudanças, inclusive no modo de pensar e agir, como a gente já mostrou lá atrás. É como se aquela pessoa morresse, mas nascesse de novo para viver uma nova identidade e realidade. O novo convertido experimenta essa mudança pela graça de Jesus Cristo. Sendo assim, não alcançamos a salvação por mérito pessoal, mas pela fé em Jesus, o único que pode nos salvar. E aqui é interessante, porque muita gente, né, ela vai achar que então a gente pode se salvar através da santificação.
então se eu sou santificado, eu vou ser salvo. Não é bem assim. É entender que esse processo é um processo que é feito pela graça de Deus, que age na nossa vida e nos capacita para que nós assim possamos agir. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso, mas é um mérito que vem da graça de Deus. Aliás, não há mérito humano, não há participação humana. A única participação humana é em aceitar e ter fé, e crer e deixar que haja Deus em nossa vida, e tomar a decisão de mudar de vida ou de deixar mudar de vida. É claro que isso só é possível através da fé e através da graça de Deus, porque sem ela você continua vivendo uma vida de pecado. É isso que ele está falando aqui para a gente, sobre como que o novo convertido experimenta essa mudança na sua vida e como que ele pode adquirir essa salvação em Jesus. Por isso que essa lição é tão importante, e eu gostaria muito que você pudesse estudar mais, se aprofundar e trazer essas informações para a sua classe, porque tenho certeza que vão crescer muito nessa novidade de vida. Bom, e aí chegou o momento dos nossos comentários. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá aos nossos comentários. Para você ter o comentário da sua igreja, é só você falar aí a palavra manda, né? Manda. E aí eu vou estar lendo aqui os comentários aqui que vocês estão mandando, tá bom? Então, vamos ver aqui qual a palavra-chave é manda. E vamos ver o que o pessoal está mandando aqui pra gente, o que eles estão falando, se tem algum comentário. Deixa eu ver se tem comentário. Não tem comentário. Aí, não tem comentário. Ninguém mandou nada. Ninguém mandou. Manda um alô, manda um abraço, manda paz. Não tem. Deixa eu ver se tem um valeu demais aí, valeu demais. Ninguém também mandou um valeu demais. Meu Deus do céu. Olha, fiquei triste agora, hein? Vamos lá, gente. Vamos mandar um alô aí, pessoal. Deixa eu ver essa lição que foi a lição última, mas deixa eu ver se tem mais uma lição aqui. Da penúltima eu tenho certeza que o pessoal estava falando aí, Dorcas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente ler aqui, mandar o comentário. Esse é o momento da gente mandar o comentário para sua classe, o comentário aí para quem você ama, o seu pastor, professor, né? A palavra-chave é manda. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem. Aqui, o Rogério Espíndola está dizendo o seguinte: manda um Feliz Natal para minha esposa. Aí, tá mandado então aí, ó. O Rômulo até respondeu aí, Feliz Natal. E eu tô dando aqui ao vivo aqui um Feliz Natal para a esposa do pastor Rogério Espíndola. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. E aí depois ele comentou de novo: manda um abraço, estou de volta, sentindo sua falta, hein? Na lição 13 você não comentou, não deixa de comentar, e na nossa também, não me abandona não, tá? Não me abandona não. Deixa eu ver se tem algum valeu demais aí aleatório. Não teve valeu demais aleatório, fiquei triste, o sininho não tocou e ninguém ganhou. Vamos lá, botão aqui de número 3. 3, a nova vida em Cristo. Nesse tópico 3, agora, ele vai falar sobre um tema que é muito importante pra gente, para você trabalhar aí na sua classe: identidade. Esse é o tema que importantíssimo para a gente trabalhar aqui, identidade. Quem eu sou? Essa grande questão do mundo, da humanidade, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Essa é uma boa pergunta. Quem é você agora? E o que define identidade? A identidade é algo que é único, que é só você no mundo tem. Como a digital, que só você tem no mundo inteiro. Somos 7 bilhões de pessoas, mas só você tem essa digital, só você tem a íris que você tem, só aquilo que te identifica no mundo. Qual é a tua identificação? Agora, nós estamos falando que essa nova, nesse tópico 3, vamos dizer que o cristão, ele tem uma nova identidade, ou seja, ele tem uma nova identificação, ou seja, ele agora tem uma nova identificação, e essa identificação o distingue de todos os demais, porque agora ele é uma nova criatura. Ou seja, essas marcas, né, que a gente está falando aqui, das nossas digitais, agora são outras marcas que nós carregamos. Que marcas é essa? Que quando as pessoas olharem para nós, nos identificarão como discípulo de Cristo. É o que nós vamos aprender aqui agora.
3.1. A nova identidade em Cristo. A nova vida em Cristo começa com a transformação da identidade. Uma vez que somos reconciliados com Deus, recebemos uma nova natureza espiritual e somos chamados a viver como filhos amados. Lembra que eu falei que muita gente não sabe, mas agora você é filho, né? Eu vou botar aqui o ponto-chave, aplicação. Vou botar aqui na aplicação logo para a gente não perder. Somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. E filho tem que agir como filho, ok? Mas isso é uma outra discussão, mas é importante a gente frisar logo nessa aplicação. Somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, somos filhos amados, né? Filhos amados. Passamos a andar em concordância com a sua palavra de Deus sobre o senhorio de Cristo. O viver em Cristo é marcado pela diferença em relação à vida dos que não querem se render ao senhorio de Cristo e decidem continuar andando segundo seus próprios pensamentos de Cristo, sem Cristo. Por quê? Por que isso acontece, né? Ao sermos filhos de Deus, ou recebermos essa filiação, né? Podemos dizer agora que somos filhos de Deus. Ao sermos filhos de Deus, nós temos que agora andar de forma digna, ou seja, existem características que são importantes para mim como filho de Deus. Ok? Então não basta só eu dizer que sou filho de Deus, mas agora eu tenho que viver em novidade de vida, marcado pela diferença em relação à vida que eu vivia e eu vivo hoje. Por isso o apóstolo Paulo fala, aquele que roubava, matava, traficava, fornicava, tudo é obra do velho homem, fornicava, que mais? Se prostituía, tudo isso ficou para trás. Agora eu sou uma nova criatura. No 3.1 ele vai falar que você tem uma nova identidade. Essa identidade é a identidade do Filho de Deus. Não basta dizer que é Filho de Deus, é preciso viver como o Filho de Deus. É como se você... Vamos pensar aqui um conceito muito interessante, que é o conceito da adoção. O conceito da adoção é um conceito importante, porque ele vai mostrar para a gente que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar, sobretudo aos romanos, sobre a ideia de que nós fomos adotados por Deus, ou seja, nós passamos a ser filhos de Deus e somos inseridos na família de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas esse processo de adoção, é lógico que ele copia do direito romano, né? Que já tinha esse conceito da adotiva, onde o pater família, o pai, o chefe de família, ele podia trazer um filho que não fosse seu, ou seja, um filho não legítimo, ele poderia ser adotado, passando a ser um filho. E ao ser um filho adotado, ele tinha todas as prerrogativas que o filho legítimo tinha, ou seja, o filho que nasceu realmente do sanguíneo daquele casal. E isso é importante porque o apóstolo Paulo está mostrando que nós também, apesar de sermos criaturas de Deus e não termos Deus como nosso pai, no sentido de orientação, de cuidado, de zelo e de obediência, ao momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos na família de Deus, passamos a ser irmãos de Jesus e passamos a ser, sendo assim, co-herdeiro com ele da graça, de tudo que ele tem. Então, tudo que Cristo recebe de Deus, nós também recebemos porque somos co-herdeiros dele. E agora também somos filhos de Deus. Agora, sermos filhos de Deus se implica em dizer que temos que andar agora de acordo com aquele que nos adotou. Portanto, não basta só sermos filhos de Deus, mas andarmos agora de acordo com o nome que foi colocado na nossa família. Então, meu nome é Pereira, né? Meu nome é Júlio César Medeiros Silva Pereira, meu nome de família é Pereira. Se eu adoto alguém, essa criança vai ter o nome lá e o final Pereira. Por exemplo, Igor Pereira. Agora, o Igor Pereira, ele não é mais só Igor, ele é Pereira, ou seja, ele de certa forma vai ser observado como isso. As pessoas vão cobrar isso dele. Ele não pode mais fazer o que ele quer ou agir conforme a sua cabeça. Ele está inserido na família Pereira e vai andar conformidade ao que a família Pereira faz, age, pensa. Ele está ali, inserido nela. Isso significa que ele tem que, a sua assinatura, até que ele possa ser autônomo, até que ele possa ter a sua maioridade, ele vai rezar a nossa cartilha e vai andar de forma que eu julgar que é necessário, como o filho meu tem que agir. Da mesma forma, assim também,
é Deus. Da mesma forma, Deus nos adotou e nos trouxe para que nós estejamos colocados na sua família. E não basta só eu dizer que sou filho de Deus, mas eu preciso andar de forma digna, condizente com os mandamentos do meu Pai. 3.2. E esses mandamentos pressupõem como está aqui no 3.2, caminhar em santidade e propósito. Então, santidade é a palavra-chave. Santidade, que a gente já viu que é um processo, já viu que é uma exigência, que sem seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e agora a gente entender que é preciso eu caminhar nesse propósito. Vamos lá. Viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade, guiada pelo Espírito, alinhando as nossas ações e escolhas aos propósitos de Deus para refletir a sua glória no mundo. Ou seja, aqui, esse processo de santidade tem também o Espírito Santo, porque é através dele que eu posso viver essa santidade. Sem ele, eu não sou santo, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso estar alinhado com o Espírito vai estar alinhado com a vontade de Deus e com aquilo que preconiza na sua palavra. Abandonar o pecado, portanto, é evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Com isso, passamos a caminhar em santidade e propósito, segundo a vontade de Deus, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, eu não vivo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Portanto, o velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja extinto e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6:6, como nós lemos lá. A aplicação, caminhar com Deus, implica em viver uma vida guiada pelo Espírito, que nos conduz, que nos capacita a viver o processo de quê? Completa aí. Isso mesmo. Santificação. Lindo, né? Opa, peraí, o que aconteceu aqui, mano? Lindo esse tópico 3.2. Maravilha. 3.3, comunhão e missão na comunidade. A nova vida em Cristo nos integra à comunidade de fé, na qual compartilhamos o amor de Deus. Servimos uns aos outros e cumprimos a missão de proclamar o Evangelho. Devido à obediência dos que amam o Senhor, são muitos os testemunhos de irmãos que aceitaram a Cristo como Salvador e a partir daí tiveram suas vidas transformadas ao abandonar os vícios e comportamentos nocivos a si mesmos e às suas famílias e à sociedade em geral. Então, vida e missão, eu acho que é muito isso aqui que eu separei aqui para vocês, né? Porque não adianta a gente dizer que tem o Evangelho se a gente não faz missão. E missão não é só pregar o Evangelho, fazer ar livre, fazer a cruzada. Missão é ajudar, cuidar de pessoas, cuidar dos pobres. E tem esse cartaz que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, né? Natal dos pobres, um abraço quente que transforma vidas. Né? Ele está falando aqui, deixa eu abrir aqui mais para você poder ver. Neste Natal, faça parte de algo maior. Ajude a Toca de Assis, irmãos, a levar um pouco de alegria e esperança para quem mais precisa. Acredito que seja até da Igreja Católica, né? Porque é São Francisco de Assis, deve ser alguma coisa aqui relacionada. Mas é importante, não por ser católico, seja o que for, não necessariamente por causa de religião. Eles também fazem coisas boas e aqui eu quero trazer isso, né? Porque fazer isso é importante. Muitas vezes nós evangélicos estamos omissos nessa parte. Aquele que vem tem é uma nova criatura em Cristo, ele tem que estar entendendo que é preciso ter o quê? Né? Comunhão, então vamos lá, vamos marcar aqui nosso texto, né? Comunhão, são os dois pontos, e missão. Então vou botar aqui no ponto-chave, comunhão, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que estar junto com os meus irmãos, e eu tenho que fazer missão, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que ajudar ao próximo. Lindo, né? É isso que a gente está estudando aqui hoje, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Conclusão! Ser uma nova criatura em Cristo nos liberta do passado, nos dá uma nova identidade, nos leva a viver em santidade. Esse novo viver nos capacita a refletir o caráter de Cristo e glorificar seu nome em tudo. É o desafio aqui que eu acho que é interessante aqui. Acho que a aplicação aqui, Cristo nos liberta. Desafio: converse com 5 pessoas sobre a transformação que Cristo fez em você.
Então essa aí é a nosso desafio. Sempre que você for terminar a aula, faça ali um desafio, desafie o seu aluno, né? Faça aí ele pensar sobre isso, refletir sobre isso, algo que ele poderia fazer. Isso é muito importante para você trazer, fazer com que ele fixe, né, o conhecimento. Então, desafio: converse com 5 pessoas sobre a transformação que Cristo fez em sua vida. Ou seja, falar com uma pessoa: olha, eu bebia, não bebo mais, eu fazia isso, não faço mais, eu fazia aquilo, não faço mais. São coisas importantes para a gente fazer. Próxima aula a gente vai estudar sobre 2 princípios bíblicos para a vida do discipulado. 2, vamos estudar sobre princípios. Eita, vai pegar fogo. Vai ser uma aula abençoada. Espero você aqui, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Um beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.